Olá, tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta muito íntima para você. Por acaso você já experimentou a sensação paralisante do medo? Sim, provavelmente você, como eu, já experimentou muito medo, diferentes medos nessa vida. Medo de falhar, medo de errar, medo de decepcionar as pessoas, medo de fracassar, medo de não dar conta, medo de ser reprovado, medo de ser rejeitado, medo de não se encontrar como satisfatório, medo que sugere, que derrama dentro da nossa alma porções grandes de ansiedade, de preocupação, esse medo que nos paralisa. Você provavelmente, como eu, sabe o que é estar diante de um grande desafio, aquele desafio que exige de nós proatividade, gana, garra, assertividade e se sentir completamente paralisado de medo, sentir-se completamente congelado de medo. Provavelmente o medo é uma das experiências humanas mais universais. Todos nós já tivemos medo e temos medo ao longo de vários momentos da vida. As Escrituras falam bastante sobre medo. Nós temos muitas orações, muitas histórias que ilustram essa questão, mas poucas são tão significativas e falam tanto ao nosso coração como a passagem de Números, capítulo 13, dos versículos 25 em diante. Nessa história, nós vemos aquela geração que foi escrava no Egito, que agora foi liberta por Deus e segue na direção da terra prometida. Não há nenhuma imagem tão bela como a imagem da terra prometida. Aquela geração que tinha sido escravizada, espoliada, aquela geração que tinha sido oprimida, uma geração tão sofrida, estava agora caminhando para a sua própria terra, para uma terra que mana leite e mel. Eles chegam então às margens daquela terra prometida. Você se lembra da história como eu? Moisés manda 12 espiões. 12 homens, os príncipes das tribos, para espionar aquela terra e trazer um relatório. No entanto, quando eles trazem um relatório, esse relatório é em parte animador, porque a terra de fato é uma terra fértil, na qual manam leite e mel. Mas por outro lado, eles dizem, a terra é habitada por gigantes. São cidades fortificadas, são homens de grande estatura, são homens valorosos na guerra, exércitos inteiros formados. E o que somos nós? Nós somos um bando de escravos, nós somos um bando de pés rapados. E é justamente aí que no versículo 33 vem aos nossos olhos aquele versículo tão importante. Eles dizem assim, eles trazem esse relatório diante de toda aquela comunidade. Nós éramos como gafanhotos aos olhos deles. Nós éramos como gafanhotos aos nossos olhos. Você já se sentiu como um gafanhoto? Você já se sentiu um inseto diante das questões tão gigantescas, colossais da vida, diante de problemas para os quais nós não temos respostas? Você já se sentiu paralisado como um inseto diante de um pé enorme prestes a esmagá-lo? Provavelmente você já se sentiu assim como eu. Essa passagem nos lembra que muitas vezes nós nos sentimos como gafanhotos, porque nós de fato somos pequenos, porque nós de fato não temos todas as respostas, mas esse não é o problema daquela geração. Aquela geração se viu como insetos diante daquele desafio, porque na verdade o Deus que eles conheciam era um Deus pequeno. John Stott falando assim, ele diz assim, se o Deus que nós cremos é o Deus da criação, o Deus que criou todas as coisas, então Ele tem todo o poder. Se o Deus que nós servimos é o Deus de Jesus, então Ele tem todo o amor. Se esse Deus que nós conhecemos é o Deus que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, então isso nos diz que Ele não nos abandonará. Ele não nos deixará à mercê das coisas que ameaçam nos esmagar, mas Ele nos socorrerá, porque Ele é o Deus poderoso da criação, porque Ele é o Deus amoroso revelado em Jesus, porque Ele é o Deus redentor que morreu na cruz do Calvário em nosso lugar. Talvez o que nós devamos fazer diante dos grandes problemas não é dizer para Deus, Deus, eu tenho um grande problema,
mas dizer para os nossos problemas: olha, eu tenho um grande Deus. Talvez eu e você precisamos redescobrir que diante dos nossos problemas nós não estamos sozinhos. Nós muitas vezes podemos e vamos nos sentir pequenos, mas isso não importa. Não importa o meu tamanho, não importa o seu tamanho. Não importa o que eu sei, não importa o que você sabe, não importa os meus recursos, não importa os seus recursos. O que importa é o Deus que está agindo em nós agora e através de nós. Um Deus grande, que tem os recursos, que sabe o que fazer, que sabe como fazer e que fará no tempo adequado. Se você tem se sentido pequeno diante dos desafios da vida, tire os olhos do problema, coloque os olhos no seu Deus. Pedro foi caminhado para andar sobre as águas com Jesus. Ele ia caminhando bem, até o momento em que ele tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos no tamanho das ondas e na força do vento. Nesse momento ele começou a submergir. Não tire os seus olhos de Jesus. Deixe os seus olhos fitos no Mestre. Ele agora está com a mão estendida para você. Ele agora está socorrendo a você. Não se sinta pequeno jamais, porque o seu Deus é um Deus grande. Eu rogo paz e graça sobre você. Oro para que Deus te abençoe, te fortaleça, te faça intrépido diante dos desafios e mais, possa derramar sobre você o sentimento concreto de que Ele está ao seu lado agora te amparando e te auxiliando. Que Deus te abençoe e até mais. Um grande abraço.